Boa noite e bem-vindo ao Vexo. Meu nome não importa. Hoje já passei dos 50, mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha apenas 10 anos. Morávamos no alto de uma serra, num lugar tão afastado que mal dava para chamar de roça. A casa era de madeira e taipa, chão batido, telhado sempre precisando de remendo. O vilarejo mais próximo ficava a quase 3 horas de descida a pé. Na prática, a gente só via gente de fora quando meu pai ia comprar querosene, sal ou sabão. Não tinha luz elétrica. Quando o sol sumia, acendíamos um lampião e apagávamos cedo para economizar. Água vinda do rio lá embaixo, no fundo do vale. Éramos meus pais e 6 filhos. Eu e meu irmão mais velho, 2 anos acima de mim. Éramos os do meio. As meninas ajudavam minha mãe na cozinha e na lavagem de roupa. Nós, os meninos, pegávamos as tarefas pesadas. A pior para mim era buscar a água. A trilha era estreita, cheia de curvas no meio do mato. Descíamos com o jumento carregando 2 latões grandes de metal, um de cada lado. Era rotina. Dia sim, dia não, alguém tinha que ir. Eu odiava aquele caminho, mesmo de dia. À noite, então, nem pensar. Numa tarde qualquer, minha mãe me avisou que o tempo estava fechando e mandou a gente ir logo. Mas a gente era criança, meu pai não estava em casa. Tinha saído para consertar a cerca de outro lado da propriedade. Sem ele por perto, a gente enrolava. Passávamos horas brincando com os cachorros magros perto do curral, jogando pau para eles buscarem. De vez em quando, ouvíamos minha mãe gritar da cozinha: "Não demorem, já vai escurecer." A gente respondia que já ia e continuava. O sol sumia atrás do morro, o ar esfriou. Meu pai chegou quando já era noite fechada. Entrou calado, como sempre. Passou por nós na varanda, onde fingíamos que estava tudo normal. Foi até a cozinha falar com a minha mãe, depois apareceu na porta, o vulto dele iluminando o sol pela luz fraca que vinha de dentro. Não gritou. Meu pai nunca gritava. Só perguntou, voz baixa e firme, por que os latões ainda estavam vazios encostados na parede. Meu irmão tentou explicar que a gente ia cedo no dia seguinte, antes do sol nascer. Meu pai cortou no meio. Vão buscar agora. Tentamos dizer que já estava escuro, que não dava para ver a trilha. Ele respondeu que era para aprender com a teimosia. Pegou o lampião da mesa, acendeu, ajustou o vidro e me entregou. A chama tremia fraca. Peguem o jumento e vão. Meu irmão foi o primeiro a se mexer. Saiu da varanda, sem falar nada, foi buscar os arreios. Eu fiquei ali segurando o lampião. O vento fazia a luz dançar. Ele voltou, puxando o jumento pelo cabresto. O bicho estava sonolento. Não queria sair. Meu irmão ajeitou a canga no lombo, amarrou os latões vazios. O barulho do metal raspando ecoou alto na noite. Começamos a descer. Depois de poucos passos, a casa sumiu atrás de nós, com aquela única janela iluminada. A escuridão fechou tudo ao redor. O lampião só iluminava um círculo pequeno no chão. As botas do meu irmão na frente, puxando o jumento, e meus pés logo atrás. Se eu levantava o braço para tentar ver o mato dos lados, a luz se perdia do nada. O caminho a gente conhecia de cor, mas na noite era outro mundo. As árvores viravam vultos que pareciam se mexer. Só se ouvia nossos passos na terra seca, o trote curto do jumento, os latões batendo levemente um no outro, e o canto constante dos grilos, como uma parede de som. Eu andava colado no meu irmão, quase pisando no calcanhar dele. Qualquer estalo no mato, qualquer pio longe, eu me encolhia. Meu irmão também estava tenso. Andava rápido, cabeça baixa, sem falar nada. Depois de um tempo, que pareceu eterno, o caminho ficou plano. O som dos passos mudou. Ficou mais macio.
Então ouvimos a água correndo forte, o rio. O barulho me deu um alívio. Era familiar, significava que chegamos. A trilha abriu numa clareira na margem. Meu irmão soltou o cabresto do jumento, que ficou na terra firme, e fez sinal para eu iluminar a água. Levantei o lampião. O rio não era largo, mas fundo no meio. A água parecia preta, só brilhando onde a luz batia. Meu irmão desamarrou o primeiro latão, arrastou pelas pedras e entrou na água até os tornozelos. Encolheu os ombros com o frio, afundou o latão. O som oco da água enchendo foi alto no silêncio. Encheu, levantou com esforço, trouxe para a margem seca. Fez o mesmo com o segundo, e eu só segurava o lampião firme, braço já cansado. Meus olhos, sem querer, corriam para a escuridão do outro lado do rio. Foi quando notei, na linha onde a luz morria, havia uma forma escura, parada, alta demais para ser toco de árvore, imóvel demais para ser vaca perdida. Pisquei, tentando focar. A chama balançava com o vento, mas a silhueta não. Era um cavalo. E tinha alguém montado. Meu estômago gelou. Quem estaria ali, parado do outro lado no meio da noite? Não tinha vizinho perto, o caminho não passava por ali. Levantei o lampião mais alto, tentando jogar luz até lá. Não adiantou, a luz era fraca demais. Meu irmão terminou de encher o segundo latão, se ergueu soltando o ar, percebeu que eu estava parado, olhou para mim, viu para onde eu encarava e se virou. Nós dois ficamos ali, um de cada lado do jumento, olhando fixo para a figura do outro lado. O silêncio durou pouco, mas pareceu uma eternidade. Então o cavaleiro se moveu, devagar, de propósito, guiou o cavalo para dentro d'água. Não ouvi splash, não ouvi patas no fundo da pedra. Foi como se deslizasse. A figura começou a atravessar, vindo na nossa direção. Dei um passo para trás sem perceber, bati no jumento, que deu um pulo e recuou. Meu irmão murmurou para ele ficar quieto, mas a voz saiu tremendo. Levantei o lampião com a mão já sacudindo. A luz bateu no cavalo que se aproximava, enorme, preto como tinta, pelo brilhando como se tivesse molhado. O cavaleiro em cima, imóvel, roupa escura, chapéu de aba larga. O rosto ficava numa sombra absoluta, como se a escuridão ali fosse mais forte. O cavalo parou dentro da água, a uns 10 metros. Bufou longo, bafo quente que vimos na luz. O jumento tremeu todo, orelhas para trás, olhos brancos de pânico. Então o homem falou, boa noite, voz calma, funda, normal, mas não era a voz de ninguém que a gente conhecia. Meu irmão, por ser o mais velho, respondeu um boa noite quase inaudível. O homem não se mexeu mais. O cavalo ficou parado como estátua. Ninguém falou nada. Meu irmão, por puro desespero de ter que voltar com a água, virou de costas para a figura, o movimento mais tenso que já vi, e começou a amarrar os latões cheios no jumento, mãos tremendo. Eu não conseguia tirar os olhos do cavaleiro. Sentia aquele ponto escuro onde devia ser o rosto virado para nós. Terminou de amarrar, puxou o cabresto com força. Vamos, sussurrou. Começamos a subir a trilha o mais rápido que dava, o jumento resistindo a cada passo. Foi aí que percebi. Os grilos tinham parado. O mato ficou mudo. Só se ouvia a gente ofegante e o vento gelado na nuca. Sentíamos que estávamos sendo seguidos, embora não ouvíssemos nada atrás. Quase na metade da subida veio o som, um rangido longo, arrastado, como porteira velha de ferro enferrujado se abrindo, misturado com algo vivo, volume alto, ecoando pelo morro. O jumento deu um zurro de pavor, empinou, girou na trilha estreita. Meu irmão foi jogado contra o barranco. O animal se debateu, quebrou de canga, derramou a água toda, deu coice e disparou o mato adentro. Tropecei, caí. O lampião bateu no chão. A chama apagou. Escuridão total. Meu irmão gritou meu nome.
Tateamos no escuro, achamos o lampião. Ele riscou fósforo 3 vezes até acender. A luz voltou fraca. Olhamos em volta, trilha vazia para cima e para baixo. Nada, nem cavaleiro, nem cavalo. Largamos tudo e corremos o resto do caminho, tropeçando o lampião, balançando pouco. Chegamos em casa sem fôlego. Meu pai estava na porta com outro lampião, já bravo pela demora, mas viu o nosso estado, sujos de terra, tremendo, e a raiva virou preocupação. Meu irmão tentou contar. O homem no rio, o cavalo preto, o som. Meu pai no começo achou que era mentira para justificar perder o jumento, mas olhou para nós dois, meninos assustados de verdade, e acreditou. Saiu de noite com o cavalo dele e a espingarda para procurar. Voltou horas depois, achou o jumento num capão de mato, mas nenhum sinal do cavaleiro. No dia seguinte, ao clarear, desceu de novo até o rio. Ficou horas lá. Quando voltou, parou na porta, tirou o chapéu, bateu as botas para tirar o barro, olhou pra gente e disse: "Não tem nada, nem marca de ferradura no barro, nem de gente." Nunca mais tocamos no assunto, mas até hoje, quando passo perto de rio à noite, sinto aquele frio na nuca e sei que alguma coisa nos seguiu montanha acima naquela escuridão.